Estamos aqui em mais um episódio de conteúdo inédito do Rank My App. Nós somos uma empresa que é referência global em inteligência de marketing e gestão de mídia para mobile first. E eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui da empresa, e eu estou com dois convidados super especiais aqui para a gente falar sobre um tema bastante relevante aí para quem é do meio de aquisição e mídia para aplicativos. Hoje eu estou aqui com o Lucas Lopes, do Banco ABC, super relevante aqui para o nosso mercado financeiro, vai falar algumas estratégias, a gente vai compartilhar aqui alguns conhecimentos, e também com o Eduardo Meirelles, nosso coordenador aqui de mídia de performance, um dos nossos crânios aqui nesse assunto, que também aí disponibilizou seu tempo para compartilhar muitos assuntos legais aqui com a gente, tá? Do lado direito aqui da nossa tela tem aqui o chat, você pode jogar suas perguntas, a gente pode responder também. Se a gente não responder aqui, manda para a gente que a gente responde depois. E eu vou convidar todo mundo que está assistindo também para seguir o nosso canal aqui no YouTube, porque a gente está sempre compartilhando vídeos como esse, também outros conteúdos sempre do mercado de mobile marketing relevantes aí para o nosso mercado brasileiro, tá? A gente gosta bastante de compartilhar esse conhecimento bastante técnico. Lembrando também que lá no Spotify a gente tem uma lista, uma playlist também de podcasts em que a gente também disponibiliza o áudio para quem prefere também assistir, ouvir dessa forma, né? É uma alternativa aí também. E, bom, eu acho que a gente não vou segurar muito o nosso tempo, vamos começar, porque eu sei que tem muita informação aqui que a gente quer compartilhar. Antes de mais nada, eu vou pedir aqui para os nossos convidados especiais se apresentarem. Então, Lucas, tudo bem com você, Lucas? Apresenta aí para a gente. Tudo certo, gente. Eu sou o Lucas, eu faço parte aqui da operação de mídia do Banco ABC, né? Tenho já um tempo de mercado aqui em relação a mobile, venho do mundo de agências, né, também, então, desse mundão aí de publicidade, então, já há 6 anos. Trabalho todo esse tempo com o mercado de finance, então já passei por alguns outros bancos também, e agora estou nessa missão de fazer o Banco ABC crescer aqui, por aqui. Que legal, você pegou antes da pandemia, depois, tem muita história para Peguei, contar, imagina, hein? peguei Que todo esse legal. processo do antes, depois e durante. Olha, não, eu vou querer saber também algumas coisas. Edu, conta aí pra gente, quem é você? Oi, Ju. Oi, pessoal. Lucas, tudo bem? Meu nome é Eduardo Meirelles, eu sou coordenador de mídia e performance aqui do Rank My App. Já estou aí há mais de 2 anos na casa, gerenciando campanhas de aquisição, de retargeting, de mídia programática. E o Lucas é um dos nossos principais parceiros ali. A gente tem alguns cases, alguns números bem bacanas que a gente vai contar aqui, dar algumas dicas, sem dar muitos spoilers ali, tem bastante segredos de negócio, mas a gente vai dar algumas dicas aqui sobre o segmento financeiro. Então, tem bastante coisa bacana para a gente compartilhar aqui. Estou muito honrada, viu? Dois crânios aqui, eu acho que vai ser legal a gente compartilhar aí algumas histórias de sucesso aí desse case aí com o Banco ABC. Antes da gente começar, na verdade, para a gente começar, né, eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa abordagem mais holística que vocês têm tido quando a gente fala sobre diversificação de canais, quando se trata de mídia, né? Hoje em dia a gente tem falado muito de automação, muita coisa sobre personalização como um todo, para ajudar na hora de escalar campanhas aí de vários tipos e para o mercado financeiro eu acho que é bem específico também. E aí queria que o Lucas começasse falando aí um pouco sobre esse início, né, esse planejamento da equipe aí para começar uma campanha nesse formato. Quais foram alguns desafios? Como que vocês começaram todo esse planejamento juntos? Tá. Quando eu entrei no ABC, a gente tinha uma necessidade muito grande de estabelecer o banco no mercado PF, né? Hoje todo mundo que sabe do ABC ouve muito falar do PJ, né? O PJ é muito forte no mercado hoje em dia, e hoje eu vim com a missão de estabelecer um pouco no PF, né? A gente sabe que a diversificação de canais ali, ela serve bem para trazer essa mensagem, né? Para a gente ter todo esse alcance que a gente precisa. Tendo em mente esse desafio, a gente teve muito pensado na jornada do usuário aqui quando a gente montou essa estratégia, né? Então, a gente pensou desde quando o usuário é impactado pelo anúncio ali, até mesmo o tempo que ele leva para pedir uma conta, ou até mesmo ele pedir um crédito aqui dentro do banco. Então, olhando para toda essa experiência do usuário, né? Aqui em mídia, a gente olha bastante isso. A gente olha tanto as performances das campanhas, quanto a gente olha também todo esse funil de aquisição desse usuário.
quando a gente olha essa timeline, né, desde quando eu entrei no banco ali, eu entrei no meados de 2021 ali, então ainda era pandemia, né, a gente tinha todos aqueles problemas de, pô, mercado financeiro, tinha toda aquela ascensão do pessoal de digital, e aí chegando a pandemia deu aquela quebra, porém ainda as fintechs ainda estavam em relevância ainda, mas quando a gente olha realmente o que precisa mesmo da estratégia aqui era realmente o usuário em primeiro lugar, né? Então, quando eu olho daquele tempo para cá, a gente teve muitas mudanças nesse fundo de aquisição, muitas mudanças em campanha, olhava tanto alguns KPIs também de experiência do usuário, então quando a gente foi fazendo alterações, então toda vez que a gente botava o usuário em primeiro lugar ali na experiência dele, a gente tinha resultados melhores. Então, todas as alterações que a gente focava nisso foi trazendo realmente esses resultados, e hoje o ABC de 2023 ele é muito diferente do ABC de 2021. E isso tem um resultado muito gigante para a gente. Isso foi bem legal. Caramba, de 2021 é muito rápido mesmo, assim, e é bem relevante, né? Você já começa a fazer essas primeiras alterações, planejamentos a partir do que você já tem de conhecimento do teu público. Edu, você quer complementar? Fica difícil agora até falar depois da fala do Lucas, né, tão profunda, tão detalhada. Eu vou contar então um pouquinho dos bastidores, que acho que um pouco do nosso trabalho aqui como empresa de tecnologia, de publicidade, é fazer uma parceria ali com o Lucas para ter todas essas informações, todos esses históricos, todos esses aprendizados para que a gente consiga entender em profundidade quem são as audiências deles, quais são os desejos, objetivos e as metas da marca dele, do Banco ABC, e aí planejando para a jornada do usuário. Eu acho que a gente também vive, apesar da pandemia, que também foi um período bem intenso aí para vários segmentos, para várias pessoas, mas também foi um período de bastante aprendizado, porque tudo que a gente sabia a gente teve que revisitar, teve que replanejar, teve que pensar diferente, pensar de uma outra forma, e agora a gente já está num cenário aí pós-pandêmico, já se recuperando, parte de economia, de mercado, e isso também influencia no modo como que as pessoas investem, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física. E a gente tem que o tempo inteiro ali aprender, reciclar os conhecimentos, e acho que o Lucas tem sido um parceiro, acho que fundamental, para que a gente consiga entender ali todos os objetivos da marca dele e da audiência para que a gente consiga replicar nas campanhas de aquisição, nas campanhas de retarget, desenhar a estratégia juntos. É um trabalho feito aí a 4 mãos. Puxa, super interessante isso, e é algo que a gente faz muito conteúdo, assim, e eu confesso para vocês que algumas vezes chega a ser comum a gente acabar vendo muitas campanhas que não tem tanto esse direcionamento para o usuário em si, aquele público-alvo daquele serviço qual você está oferecendo. E aí eu queria puxar um pouco mais esse assunto com vocês, que é essa questão de entender o público. O Lucas falou um pouco aí do meio da pandemia e todas essas mudanças, evoluções aí até do marca, né, imagino, do Banco ABC até esse momento de 2023. Tem muitas questões relacionadas também ao uso de first party data, o que dá para utilizar, o que realmente é só conhecimento do público-alvo dos serviços de vocês, e como que isso ajuda nas segmentações de audiência das campanhas, né? Porque eu achei já muito legal que você já começou pensando nas alterações a partir do que o usuário realmente quer ou não quer. Agora, especificamente sobre segmentações e audiências, eu acho que é um assunto também que está muito relevante nesse momento, o quanto que tecnicamente isso mexeu positivamente ou não na hora de setar as campanhas de mídia para começar a trazer os resultados. Vocês tinham algum indicador específico, alguma orientação específica para segmentações? Como que vocês trabalharam essas audiências, Lucas? Hoje, quando a gente olha aqui para o ABC, né, quando eu olho para o Personal especificamente, que o Personal é a parte PF do ABC, a gente sempre pensa que o first party data aqui, ele é bem importante para a gente, né? O nosso cliente, ele é muito importante porque a gente consegue entender o porquê ele aderiu à marca, né? Então, ele se torna um dado muito relevante para a gente, para o crescimento da nossa base aqui. Hoje, no ABC, ela é primordial, essa segmentação, tá? Então, a gente olha bastante para ela. A gente olha tanto para a parte de aquisição de novos usuários, então, tanto para fazer algum match fora do mercado, tanto para alimentação dessa base de, vamos trazer investimentos para eles, como a gente consegue movimentar essa base de uma forma de, vamos trazer um investimento legal, vamos trazer uma taxa melhor, vamos trazer, sei lá, um crédito mais aderido a esse público.
Então, a gente estuda esse dado nosso aqui de várias formas, né? E hoje ele é um dado ele é uma segmentação que dá muito resultado para a gente. Quando a gente olha para o resultado do banco aqui, a gente vê que quando a gente mexe nessa base que a gente utiliza de primeiro dado da gente, ela cresce bastante o resultado. Então, toda vez que a gente dá uma movimentação legal nela, o resultado do banco cresce expressivamente. Tanto que hoje a gente se tornou muito relevante, que a gente até fala em umas reuniões de equipe aqui dentro do banco, que, quando a gente faz algumas ações aqui para o cliente, voltada para o cliente, né, que já tem a conta aderida aqui, a gente vê o resultado crescendo bastante, e isso está muito inerente à meta do banco, né? Ela vai muito de acordo com isso, e é um resultado bem legal, reconhecido também. Interessante, até o impacto disso com outras métricas mais gerais do banco, né? E Edu, na parte mais técnica das ferramentas e plataformas, como que você vê esse benefício de visualizar de uma forma mais segmentada a audiência, ou algumas sugestões que vocês fizeram isso para as campanhas do ABC? Ouvindo o Lucas falar, minha mente foi um pouco longe, né? Porque a gente já fez um webinar no passado falando sobre as questões de privacidade da iOS com o pessoal da Branch, e agora ainda não tem uma data certa para Android, estava programada ali para dezembro, mas tem uma série de mudanças acontecendo em todas as plataformas ali do Google, de um modo geral, e isso engloba também a parte de Android. Então, é bem importante essa preocupação do Banco ABC de priorizar os dados proprietários, quem é a sua audiência, porque isso que vai fazer diferença quando essas questões de privacidade forem aplicadas para Android. Então, a gente já fez todas as configurações dentro da MVP ali para ter toda essa visão 360, quem é a minha audiência, que comportamento que ela apresenta no web, que comportamento que ela apresenta no meu site, no meu aplicativo, para a gente já ter essa visão cross-device também, que eu acho que é o diferencial. E aí, quando a gente está falando de campanhas mais refinadas, como programática, também tem uma infinidade ali de plataformas e de dados que a gente pode integrar de outras plataformas. Por exemplo, a gente utiliza aqui no Rank o DV360, que também é um produto do Google, e aí possibilita a gente conectar o Firebase, o YouTube, o GA4, que é a nova plataforma ali um pouco mais robusta, não tem tantos dados, tantas quebras ali, um pouco mais de dados a quebrar, agregados, mas também envolve web, aplicativo, dá para integrar o GTM, já para instalar uma tag, um Floodlight dentro do site, aí a gente começa a ter cada vez mais dados proprietários para trabalhar, treinar ali o algoritmo para que ele também impacte essa audiência e que a gente faça criativos, um planejamento que seja relevante para essa audiência, mas que também a gente nunca perca o mindset, a atitude ali de pensar também em topo de funil. Que audiências novas que eu posso trazer, que comportamentos que a minha audiência, quais comportamentos e características que a minha audiência tem atualmente e como que eu consigo buscar elas no mercado, talvez do meu concorrente, que vantagens que o Banco ABC tem que a gente pode trazer, e aí tudo isso a gente conversa junto com o Lucas para fazer ali criativos relevantes, pensando em cada momento ali dessas audiências atuais e das novas também que a gente está tentando angariar. Que legal, e mudou muito os focos de audiências que vocês têm procurado mais de 2021 para cá, final de pandemia, os dois já estão fazendo muito assim. Quais foram as principais mudanças aí no meio desse histórico juntos aí, dessa parceria? Pode continuar, Edu, se quiser, ou Lucas, como vocês acharem melhor. Boa, Lucas, fala aí então. Pode continuar, Edu, acho que você estava numa linha legal aí de raciocínio. Boa. Bom, eu acho que a audiência, ela raramente muda ali drasticamente, a menos que tenha um reposicionamento, de repente um lançamento de um produto, um serviço, que também algumas vezes é o caso. O Lucas brifa a gente, agora a gente tem um serviço financeiro focado no público de FGTS. Aí a gente tem esse papel de planejar junto com ele quem que é esse público, que características que ele tem, já é uma característica ali parecida com a audiência principal, ou a gente vai pensar em um público diferente, que tem de repente um outro recorte de faixa etária, de questões de geolocalização, poder aquisitivo, então tudo isso é bem importante, mas direto ao ponto da sua pergunta, raramente tem essas mudanças de audiência, é muito mais a gente calibrar ali todas as nossas ferramentas, ajustar todas as ferramentas de analytics para a gente ter visões parecidas,
aí também combinar com o Lucas e com nossos outros clientes qual que é o modelo de atribuição que a gente vai usar para mensurar esses resultados, porque aí a gente não vai ter aquele viés sempre do last click, do tipo, só search me traz resultado. Search traz, mas é uma pessoa que já conhece a sua marca, já teve um primeiro contato ali, sabe exatamente o que é o Banco ABC e o que ele pode oferecer. Mas a gente tem outros formatos, outras mídias, social, display, uma infinidade de possibilidades que a gente consegue segmentar e pensar nessas audiências antes que elas simplesmente digitem os termos de marca. Então, é tudo uma questão de planejamento mesmo, mas a audiência ela se mantém ali muito próxima, muito similar, tem algumas mudanças de comportamento de acordo com o mercado, algumas outras questões, mas em grandes linhas ali é só acompanhar, estudar e se aprofundar que a gente consegue ter resultados bem interessantes. Bem interessante. Vai, Lucas. Boa. Eu acho que o Edu falou bastante aqui, eu acho que só complementando é entender realmente o usuário, né? Quando a gente entende o usuário que a gente quer captar ali, a gente vê o número crescendo, é tudo calibragem depois, né? Então, a gente entendendo o resultado, conseguindo entender esse crescimento, ver a adesão do usuário, quando a gente consegue encaixar isso, é basicamente só ir trocando ali, mudando a chavinha aos pouquinhos, ajustando coisas, então é realmente isso, é meio que quando você entende, você só alavanca a campanha. Eu fico feliz com essa sinergia de vocês, porque são essas chavinhas que precisam ser feitas, que são as mais importantes aí depois que já escala a campanha, sei bem. E aí eu vou aproveitar essas chavinhas, como vocês estão chamando, para a gente falar um pouco de indicadores. Normalmente é uma das perguntas que a gente mais recebe quando a gente compartilha conteúdos desse tipo, principalmente de aplicativos de categorias bem específicas, como do mercado financeiro, que a gente sempre sabe que existem aí indicadores de growth que são bastante comuns, então você sempre vai ver algum custo de uma instalação, a retenção, desinstalação, em alguns casos também o ROI, dependendo da atribuição. Mas eu queria que vocês me falassem aí quais são as principais métricas para a campanha específica aí do Banco ABC que vocês visualizaram aí e que elas realmente conseguiram ter algum sucesso. Se vocês puderem compartilhar alguma métrica que não teve sucesso, também é legal, porque o pessoal gosta de saber aí coisas que não dão certo também. Lucas, o que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Boa. Aqui eu posso compartilhar algumas coisas aqui. Do nosso lado de negócios aqui, a gente acompanha muito, né, os clássicos KPIs também, né, de CAC, ROI, LTV. Porém, aqui a gente acompanha também alguns KPIs aqui de penetração do usuário também, para entender também a adesão, se os clientes que estão entrando aqui, eles estão realmente aderindo aos produtos, se a gente está conseguindo se a gente está conseguindo fazer diferença para o cliente, se ele realmente está entrando aqui com interesse para a gente. Então, um KPI bem interessante que a gente olha aqui também, que eu acho que eu posso compartilhar, é um primeiro investimento também. Então, a gente olha bastante, se o usuário que está vindo aqui, ele está investindo realmente no primeiro mês ali dele, se ele está tendo alguma dificuldade, se aquele caminho está claro para ele, de, ele entra aqui, ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe onde tem que investir, ou as taxas estão legais para ele, se estão, mais aderentes ao mercado, se não, se a gente está muito diferente, se a gente está muito abaixo, muito acima. Então, esse é um KPI bem legal que a gente acompanha aqui, que a gente chama de o índice de penetração, né, do usuário, que e ele serve muito para a gente entender também se os usuários estão qualificados ou não, né? Então, ele é um KPI bem legal que, além de todas as métricas que a gente acompanha de mídia, ele também é um indicador que ajuda bastante a gente nessas otimizações, né? Tanto para produto, então, internamente a gente usa isso também para produto, então, para trocar algum produto, para ver se alguma taxa foi boa ou não também. Então, se o nosso produto de LCA está indo muito melhor que o mercado, ou se ele está indo muito pior, o que a gente pode trazer de diferente, o que a gente pode trazer de novo, né? Ou mudar também, ou tirar o produto, botar o produto na prateleira. Então, ele é um indicador tanto para a mídia, para saber também se as campanhas lá, eu passo para o Edu também, a gente está trazendo uma pessoa legal, a gente está trazendo um usuário que está aderente ao banco ou não. Até essa taxa que ela está caindo, então ela indica que alguma coisa aqui não está aderente ao que a gente quer trazer de cliente. Então, a gente já começa a acompanhar de um olhar diferente. Então, ele é um KPI aqui um pouco mais além da mídia, que traz também alguns insights dentro das campanhas.
Gosto bastante disso, até porque acaba me lembrando de uma outra coisa que eu sempre falo, possivelmente o Edu já tem alguma história nesse sentido, que é aquela métrica de vaidade, de instalação. Então não adianta uma campanha de mídia trazer muitas instalações, se nesse caso que você trouxe, a pessoa não, os usuários não estão fazendo aí o primeiro investimento, se é esse o objetivo da campanha. Então, setar exatamente quais indicadores que vão definir o sucesso desse esforço faz todo sentido. Edu, você tem aí algum outro exemplo de outro indicador mais específico ou que não faz muito sentido nesse cenário de campanhas de mídia que façam realmente com qualidade os usuários? Estava pensando em um monte de coisa e estou tentando organizar aqui meu Certeza que ele já passou por isso várias vezes. Eu acho que, de certo modo, é uma frase meio manjada, mas nós ali, como parceiros, como empresa de tecnologia e de publicidade, a gente não tem muito direito de errar, porque a gente tem uma outra responsabilidade, que é gerenciar ali o budget, o investimento do Lucas. Então, é tudo feito literalmente a quatro mãos. Então, a gente cumpre ali todas as etapas. Vamos fazer o planejamento, vamos documentar, porque é o Lucas que conhece quem é o produto, quem é o Banco ABC, quem são as audiências. A gente sempre vai ter um brainstorm, chama todas do time, vai pensar ali, e de repente a gente vai validar com o Lucas se faz sentido ou não. Momentos ali em que a gente viu que de repente não teve tanto sucesso, na verdade a gente estava com alguns vieses, e o mercado de aplicativo ele tem bastante desses, né? De CPI, CPA por last click, e aí você traz de uma vertical para outra. Então, tipo, um e-commerce, ele tem valores de CPI e de CPA muito mais baixo do que o mercado financeiro. Não faz sentido a gente olhar esses reportes, esses relatórios e falar, nossa, vou trazer um CPI para o Lucas de 80 centavos e um CPA de abertura de conta de R$ 1. Não, então faz sentido para um grande e-commerce que tem um volume, tem uma mídia. No caso do Banco ABC, é um produto muito mais preparado e personalizado para uma audiência que quer investir, que tem afinidade com a marca, que já tem algum interesse em algum produto, algum serviço, que tem vantagem, porque também é um mercado competitivo, assim como o e-commerce, mas aí tem essas questões. E aí não faz sentido a gente olhar, e que muitas vezes times, assim, empresas prestadoras de serviço, ou empresas de tecnologia, agência de publicidade, fica com esse viés de e-commerce e quer trazer para o segmento de finance. Então, não faz sentido. Aí toda vez que o time fala isso, nossa, mas o CPI passou de R$ 1. Eu falei, calma, mas é um investidor que a gente está trazendo para o Banco ABC. Quanto de retorno ele está trazendo? Então, aí eu acho que a gente tem que ajustar ali as nossas expectativas, do tipo, o valor de CPI e CPA para um banco, para uma instituição financeira, ele vai ter um custo mais elevado, mas aí tem outras expectativas em cima dele, que ele abra a conta, que ele utilize, faça movimentações, invista. Então, tem uma série de coisas ali que tem que ser colocado nessas contas, e talvez nem sempre a gente vai ter acesso a esses dados, porque são dados mais sensíveis, né? E a gente troca ali bastante informação, bastante figurinha com o Lucas, do tipo, faz sentido essa audiência que a gente está trazendo para essa campanha, vocês estão acompanhando aí nos sistemas, nas plataformas internas do banco que está tendo retorno, as pessoas estão utilizando a conta, estão fazendo investimento, porque isso a gente dificilmente vai ver numa ferramenta de analytics, qual que é o valor de investimento. Então, é muito do Lucas trazer essas informações para a gente, e aí depois o time fica até mais aliviado, tipo, nossa, os clientes estão fazendo investimento, o Lucas está feliz, está satisfeito, aí todo mundo fica feliz de novo. Então, toda vez que aconteceu essas questões, era muito mais ali uma questão de expectativa, ali, de medo e comparar com e-commerce. E não pode. Segmento financeiro é outra realidade, outros números. Não, é super relevante isso que você trouxe, essa diferenciação de categorias. E para fins de curiosidades aí para os profissionais dessa área mais velhos de casa, aí talvez o Lucas também se lembre, ou o Edu também, antigamente a comparação era sempre com a categoria de games. Então, nossa, dava sempre muito errado isso. Então, hoje em dia está muito mais separado, mas as perguntas, o tipo de conteúdo que a gente recebia era sempre assim, mas o mercado de games normalmente tem uma taxa de conversão assim, e era muito comparado com o e-commerce. Hoje em dia o e-commerce normalmente é o índice da comparação. Muito interessante essa questão, e faz muito sentido. E até pelo ponto de que você falou, a gente está trazendo, nesse caso do Banco ABC, são usuários muito específicos, nesse caso de trazer para ser uma base de investidores muito específicos que vão fazer uma ação, um evento dentro do aplicativo, eu acredito que também dentro do app, e aí
ainda dentro desse assunto, eu acho interessante a gente falar um pouco mais dessa questão dos eventos, porque não adianta só eu trazer vários usuários, também não adianta só trazer vários usuários que vão fazer esses eventos, eles também precisam fazer dentro de um determinado tempo, né? Seja recorrência, seja num determinado tempo, o Lucas comentou rapidinho, dentro de um mês, creio eu. Vocês, como que vocês setaram essa janela de tempo para uma determinada ação ou para uma determinada atribuição que vocês colocaram como um sucesso da campanha? O usuário ele tem que vir, ele precisa vir com uma certa qualificação, nesse caso, fazer um investimento dentro de um determinado tempo. Como que vocês setaram isso para determinar que isso era o sucesso da campanha? Das campanhas, na verdade. Uhum. Desde quando, acho que eu posso falar um pouco do histórico aqui do ABC, né? Acho que complementando o que você perguntou, Gil, acho que os eventos são mega importantes, né? Acho que, primeiro, todo mundo sabe aqui do mercado de apps que é importante a gente ter mapeado tudo, desde o que a gente consegue mapear de onboarding aqui no mercado financeiro, desde quando a gente tem dentro do app também ali, das áreas logadas, tudo. Ter tudo mapeado com evento é mega importante, e hoje no ABC é uma coisa que eu trouxe para cá também, essa cultura de, vamos mapear tudo, porque para a gente conseguir também crescer com os indicadores, o indicador que o banco quiser, para onde a gente tem que ir, até para ajudar o Edu também nas campanhas, para enviar todo tipo de informação possível para a gente, como ele falou, da gente ter sempre alinhado o que for possível de informação, porque acho que informação é tudo que um bom mídia precisa, né? Em relação à janela, de comportamento aqui, ela foi mudando com o tempo, tá? Então, como eu entrei no meio da pandemia, a gente percebeu que, o mercado financeiro, ele deu uma mexida ali, a galera no nosso lado, que é investimento, né? A galera já começou a não investir muito, começou a ficar um pouco receoso, o cenário financeiro não era tão promissor quanto a gente via, né? Então, a gente olhava tanto para ações, ainda assim, mesmo sendo... Hoje a gente tem um produto muito de renda fixa, né? Mas quando o mercado financeiro mexe, o investidor, ele mexe num todo, né? Então, ele começa a ficar um pouco receoso tanto para investir em renda fixa quanto para investir em renda variável. Então, a gente começou a ver que essa janela era muito alta, lá para 2021, 2020 era bem alta, assim, para o pessoal para fazer o primeiro investimento ou também fazer a recorrência do investimento dele, né? Com o tempo isso foi diminuindo, e isso também é uma coisa que a gente olha bastante, esse indicador que eu falei anteriormente, que é do cara tentar investir ali no mês de abertura de conta dele, é também um indicador de janela também para a gente. Então, quando a gente vê esse indicador diminuindo, é que a gente percebe que a janela está ficando um pouquinho maior, né? Então a gente percebe, ele não está investindo no mês que ele abre conta, ele está investindo nos outros meses. Não, agora começou a investir um pouco mais. Então, quando a gente foi percebendo esse movimento da pandemia, agora a gente percebeu, né, que a pandemia foi oficialmente, né, finalizada ali, a OMS indicou que finalmente a gente está fora da pandemia, a gente foi percebendo que o pessoal começou a investir um pouco mais no mês de abertura de conta. Então, essa janela foi diminuindo, então a média agora está bem menor, a gente está vendo que o dado está bem mais promissor, então a gente vai acompanhando de acordo com isso. E, obviamente, cada produto tem a sua janela, né? Então, a janela de investimento, por exemplo, não vai ser diferente de um crédito ou de um empréstimo ali com garantia. Então, acho que o importante aqui é sempre estudar o produto, né? Entender o comportamento do seu usuário com aquele produto, entender se o seu onboard está aderente a ter uma adesão um pouco mais rápida ou não, também entender o negócio também. Então, se aquele produto ele leva de 1, 2, 3 dias para ser adquirido, entender quais são os movimentos que levam para a aquisição daquele produto. Então, ver se tem muito trabalho manual, né? Hoje, no mercado financeiro, a gente tem um problema de ter que fazer análise do usuário, toda aquela questão de proteção, de antifraude também, né? Que o mercado financeiro sofre muito questão de fraude. Então, é tudo entender o seu produto, e a janela, acho que ela não tem um padrão, assim, de mercado, né? Ela sempre vai aderindo de acordo com o seu produto, de acordo com o seu cliente, de acordo também com a operação, né? De como você manuseia o seu produto ali. E Edu, aí na coordenação da equipe que fez essa operação de mídia do Banco ABC, e até com toda a tua bagagem aí de conhecimento, eu acho que é muito relevante você falar aí um pouco desse estudar o produto para conseguir fazer todo esse planejamento de campanha de uma forma assertiva. Não é que é basicamente o que você falou também aí, não é um índice de e-commerce que é igual. Para essa questão de janela, essa definição de eventos específicos para vocês mensurarem, vocês tiveram algum desafio, algum aprendizado que você pode compartilhar com a gente? Nossa, Gil, a gente teve milhares de desafios e milhares de aprendizados. Estou tentando aqui Vamos lá! porque é realmente o que eu disse antes, né? O mercado financeiro, ele é muito específico, e é esses pontos que o Lucas trouxe, né? Então, ele é muito customizado ali especificamente para o Banco ABC.
Uma coisa que eu vejo ali de similaridade em todos eles é essa preocupação com fraude, porque existe isso na mídia, essa preocupação, e existem ferramentas aí muito interessantes para isso, e a gente usa várias delas aqui no Rank My App, mas também existe outros tipos de fraude que são as fraudes financeiras, né? Clonar cartão de crédito, todas essas coisas. E eu acho que todo mundo já teve alguma experiência dessa na vida ou já conhece alguma pessoa que já teve uma experiência dessa. Então a gente fica um pouco receoso de clicar ali numa publicidade. E aí eu lembro que quando eu entrei no Rank, o pessoal estava analisando vários dados ali, falando, nossa, mas a gente não consegue trazer poucas conversões de clique para o mercado de finance. E aí, analisando aqueles dados, acho que a gente tem até alguns estudos lá no site, né, no rankmyapp.com, lá no blog tem os estudos de finance. Eu não sei se estão exatamente com essas palavras, mas qual que foi o aprendizado que a gente teve aqui na área de mídia performance? Exatamente por esse medo dessas fraudes financeiras, as pessoas se interessam pelo anúncio, se interessam pelo produto, só que elas dificilmente clicam. Então, elas veem o anúncio e vão lá na loja, preferem entrar na loja da Play Store ou iTunes e baixar o aplicativo do banco, o aplicativo de investimento. E para o Banco ABC também não é muito diferente. A gente acompanha ali todos os números, todas as métricas, mas esse é um comportamento que a gente vê em todos os clientes de finance. E aí a gente fez vários estudos e a gente viu em vários clientes também de finance que esse estudo, esse número, esse comportamento, ele se repete em todos. E aí eu demorei ali para entender, mas aí depois eu pensei, poxa, e comigo, como que foi? Foi a mesma coisa. Eu também vi o anúncio, achei legal, não cliquei, e aí depois eu fui na loja, tipo, te dá alguma segurança, né? Você gostou ali daquela marca, se interessou pelo Banco ABC, vai lá na Play Store, digita Banco ABC, vê se é o aplicativo, vê quem foi o fabricante, o desenvolvedor, se está escrito Banco ABC, e aí você faz o download. Então, acho que esse é o mais importante, que a gente não pode só ter esse viés do clique, da atribuição e pensar, a gente também precisa ter esse viés da impressão. E a gente tem ferramentas muito acuradas, então não é aleatória aquela atribuição. Tanto as ferramentas de analytics do Google, até as MMPs, tem, respeitando, obviamente, a LGPD, tem várias formas de você identificar quem é aquele usuário, pelo IP, pela identificação de usuário, Customer ID, tem milhares ali de combinações que essas ferramentas fazem. Quando elas não conseguem chegar ali num dado, aí sai da parte probabilística, sai da parte determinística, desculpa, e aí entra na parte probabilística, que também não é nada discrepante. Então, a gente tem ferramentas muito legais aí nos dias de hoje para fazer essas validações, para atribuir corretamente ali uma conversão de impressão. Então, acho que esse segmento financeiro ele é mais interessante, mais desafiador, porque ele já começa desde o início ali, da instalação, que você pensa, poxa, minha campanha não está trazendo sucesso, mas é quando você analisa, você vê que tem esse comportamento e essa preocupação do mercado, e aí faz sentido você analisar de uma outra perspectiva, de uma outra forma. E aí depois começa a entrar nessas especificidades que o Lucas trouxe, e aí cada marca, cada aplicativo sabe ali qual que é o tempo de conversão para abertura de conta, eu consigo liberar, aprovar a conta para esse usuário, porque também não é só fazer o cadastro no aplicativo, tem outra parte ali, uma esteira de riscos, validar documento, número fiscal, como CPF e outros documentos que você sobe no aplicativo, então não são conversões rápidas, imediatas, assim como a gente falou para games e para e-commerce, então faz sentido ter janelas mais longas, mas finance é mais desafiador porque tem esse ponto, já começa desde o início ali, da forma com que a pessoa interage com o anúncio de modo geral, e depois toda a jornada dela, que é fascinante ali de estudar, de se aprofundar e analisar cada comportamento. Isso que a gente está falando mais do nosso case aqui, que é focado na aquisição de novos investidores, né, para o app do Banco ABC, e vocês mesmos falaram que dentro da categoria de finance já se divide em várias outras. Crédito, empréstimo e por aí, abertura de conta também, que é muito comum. Então, são várias variáveis a se considerar. Achei bem interessante, bem relevante esses pontos. Eu fiquei pensando bastante, né? Antes de sermos profissionais mobile, nós somos também usuários de aplicativos. Então, como que a gente se comporta também com isso? Eu acho que eu também sou desse jeito também, viu, Edu? Eu acho que eu iria procurar direto na Play Store também. E eu acho muito legal que essa parceria ela determina muito de como que vai ser o andamento de toda a campanha, aí com todas essas modificações, esse planejamento desde o início.
eu queria que vocês compartilhassem aí 1 ou 2 desafios ou dificuldades, problemas que foram resolvidos aí desde do planejamento, o primeiro contato aí que vocês tiveram juntos lá atrás, ou também mais recente, assim, pós-pandemia, vamos dizer assim, que vocês gostariam de compartilhar aí para nossa audiência como um aprendizado aí quando estiver planejando novas campanhas, principalmente no mercado financeiro. O que vocês acham que foi mais importante? Boa. Eu acho que eu posso compartilhar aqui que desde quando eu entrei no banco, né, o maior desafio foi crescer com qualidade, né? Era sempre esse direcional que a gente tinha, né? Como a gente comentou aqui, né? O dado de instalação é bem aquele dado de, pô, vamos ter um monte de instalação, vamos ter 1 milhão de instalação aqui. A galera gosta de mostrar, né, que isso é um dado de crescimento do aplicativo, só que não necessariamente. Aqui a gente preza muito para, pô, beleza, a gente precisa de instalação, porque a gente precisa crescer a nossa base instalada, só que como a gente cresce isso de uma forma bem mais saudável, né? De não ser simplesmente instalações e nenhum usuário usufruir do produto que a gente está oferecendo. Então, a gente sempre teve essa qualificação do usuário bem definida aqui. Então, a gente sempre entrava, olhava essa taxa de qualificação, olhava de, pô, tá vindo o usuário que a gente quer, tá o usuário que a gente não quer, se tá aumentando essa diferença de usuários que estão sendo qualificados ou não. Então, é uma coisa que sempre era discutido aqui no banco e sempre passava para o Edu, para o time, falar, pô, a gente precisa crescer com isso, precisa crescer com usuários qualificados, a gente precisa crescer em investimento, agora com produtos de crédito, a gente precisa crescer com produtos de crédito também. Então, acho que o maior desafio foi esse, como a gente cresce, só que cresce de uma forma bem mais saudável, bem mais qualificada, né? E acho que o case mostra que quando a gente foi pensando nisso, foi ajustando todas as chavinhas para essa qualificação do usuário, a gente foi tendo mais resultados, muito mais resultados, e acho que chegou ao case que a gente é hoje, né? De ver, pô, a gente é um banco que hoje está crescendo muito, cresceu bastante da pandemia para cá. Não é um banco super gigante, né? Como outros players, assim, que a gente reconhece bastante, mas, pô, a gente está crescendo bastante no que a gente consegue fazer aqui, está sendo bem legal. Crescendo de uma forma saudável, eu acho que isso é impagável, muito bom, parabéns. E olha, eu acompanho o Banco ABC desde essa época aí da pandemia, fico impressionada, parabéns mesmo pelo crescimento. Obrigado. Edu, e os seus aprendizados? Sei que você teve vários aí, desde o planejamento, então, aí, aprendeu muito sobre investimento. Sim, estou investindo também depois de Banco ABC, eu também Com abri certeza. a conta. Depois desse webinar eu vou sair e vou abrir uma também, que isso. Vamos falar aqui de investimentos, brincadeira, ainda não estou nesse nível, estou ali aprendendo sobre renda fixa e todas essas coisas, mas acho que, voltando para a parte de mídia, foi também interessante eu ter essa perspectiva como investidor ali, óbvio, muito pequeno, né? Não tenho tanto capital para isso, mas sei lá, quem sabe quando eu tiver 40, 50 anos eu tenho mais capacidade de investimento. Já comecei desde já com o Banco ABC. E eu acho que uma coisa também bem legal é que o Lucas conseguiu aprovar internamente mídia programática. Eu acho que essa é uma mídia mais fascinante, porque todas aquelas segmentações que a gente quer fazer e sonha fazer em search, em social, do tipo, quero clusterizar ou atingir uma audiência de alto poder aquisitivo. Atinge em search, em social, mas essa segmentação só existe em programática. E também tem aí alguns outros pontos. É uma audiência tão qualificada, só que até certo ponto a gente não vai conseguir trazê-la imediatamente. Então, também tem um trabalho de planejamento, desdobramento de criativos, mensagens personalizadas para cada uma dessas audiências. E Banco ABC é um desses clientes que já faz bastante tempo que a gente roda aí programática, a gente conseguiu números bem interessantes ali em todos os modelos de atribuição. Então, nesses modelos baseados em dados e tendo essas visões dentro dessas ferramentas que a gente consegue mensurar o cross entre campanhas e entre dispositivos, e também nas MMPs a gente também consegue ver resultados ali interessantes no last click. Então, acho que um insight bem interessante que talvez, não sei, acho que, na minha opinião, faz sentido programática para todos os segmentos, para todos os nichos, mas eu acho que se você tiver essa oportunidade de incluir ali, não é uma mídia que vai trazer resultado imediato, mas que vai ajudar nessa questão do crescimento saudável, que é um pouquinho disso que o Lucas trouxe. Não é aquela mídia que vai, de repente, ativar e hoje, em 10 minutos, já vai, nossa, um monte de investidor. Não, demora um tempo de maturação, mas em mídia programática você tem um algoritmo muito mais apurado, afinado, você tem audiências ali de third
usuário também, que você consegue fazer essas segmentações, tudo respeitando LGPD, então tem bases da Boa Vista, da Serasa Experian, que a gente consegue ali, pessoas que deram consentimento para essas empresas, aí não é o de service, não é o birô de crédito, é o birô de marketing dessas empresas, e essas pessoas deram consentimento e a gente consegue impactar essas audiências com maior poder aquisitivo, com capacidade ou interesse em investimento, e aí a gente consegue trazer essas audiências para conhecer o Banco ABC, baixar o aplicativo, ter essa experiência, ver se interessa, e aí, quem sabe, até migrar os investimentos de outras corretoras, de outros bancos. Então, acho que é interessante, seria uma dica, um insight, você também pensar em como conciliar nas suas estratégias, no seu portfólio de mídia, além do tradicional search e social, se você consegue encaixar programática. Não é, como eu falei, não é uma mídia que vai trazer resultado imediato, e é muito mais no last click logo de início, mas aí acho que no Banco ABC a gente já tem mais de 2 anos rodando, então por isso que a gente tem muito mais dados, a gente já tem algumas audiências separadas, já tem um trabalho bem intenso ali de planejamento, e acho que por isso que a gente consegue trazer resultados interessantes, mas pode ser uma dica, um insight relevante aí para quem está pensando em que outra estratégia, em que outra forma que está pensando para incrementar os resultados. Muito bom, aí ela ainda ganhou uma promoção do Banco ABC de graça, aí eu gostei. Muito legal. Gente, fico muito feliz com esse compartilhamento que vocês trouxeram aqui. Eu acho que foi um dos primeiros webinars que a gente faz com alguma campanha que a gente começou já a fazer um antes e depois, durante a pandemia e depois. Dá para a gente se aprofundar muito mais. Mas a gente vai precisar finalizar por aqui. Eu agradeço demais o tempo de vocês. Queria que vocês finalizassem aí, se vocês quiserem, obviamente, deixando algum contato. Normalmente a gente sempre recebe alguma pergunta posteriormente que a gente divulga aqui. Então, como que o pessoal pode encontrar vocês? E fiquem à vontade se quiserem fazer algum jabá aí do aplicativo, Lucas, da tua operação de mídia também, Edu. Lucas, vai lá. Opa. O meu contato, acho que todo mundo, acho que no mercado me acha pelo LinkedIn, né? Então, se vocês procurarem ali Lucas, Banco ABC, dá para me achar facilmente. Incrivelmente, hoje tem poucos Lucas dentro do Banco ABC, é fácil de me encontrar. Mas eu também convido todo mundo a baixar o aplicativo do Personal hoje. Hoje a gente tem 2 produtos legais, que é o de investimento, a gente tem taxas bem legais em LCA, LCI, CDB. Então, lá a gente tem bastante produtos agressivos, então tem taxas bem boas, tem algumas taxas acima do 100% CDI também, então eu acho que para o investidor de renda fixa hoje, que está em bastante alta, né, a taxa Selic aí mantida acima dos 13%, é um negócio bem interessante, a gente rende mais daquele 1% ao mês ali, então é bem legal. E também temos o produto de FGTS, então todo mundo que tem interesse em antecipar o FGTS, tem aquele dinheiro parado, não sabe o que fazer com ele, dá para dar aquela antecipada, o Banco ABC faz bem legal algumas taxas aqui, então convido todo mundo a baixar o aplicativo do Personal e conhecer a gente. É um produto bem legal. Vai lá, gente, que o pessoal vai mensurar depois a quantidade de downloads depois desse webinar. Edu. Vamos parametrizar esse link aí. Arrasta para cima, a gente baixa o aplicativo aqui nas principais lojas. Bom, acho que eu vou pegar carona então no Lucas, achei interessante. O LinkedIn eu acho que é uma forma bem interessante da gente estar ali sempre em contato. No e-mail a gente acha que acaba se perdendo, mas no LinkedIn às vezes a gente acaba compartilhando e tem sempre oportunidades ali de retomar um contato. Então, também procurando Eduardo Meirelles lá no LinkedIn, Rank My App também, acho que não tem muitos Eduardos aqui no Rank, embora seja uma grande empresa, então acho que eu dá tenho. ali para achar e a gente trocar um papo pelo inbox e acompanhar os conteúdos lá que eu compartilho do Rank. E se precisar de uma empresa, uma consultoria de publicidade para o seu aplicativo, o Rank My App com certeza é essa solução. E se precisar de um aplicativo de um banco, Banco ABC também definitivamente é essa solução. Então é isso, obrigado. Gostei. Eu também vou fazer minha parte do jabá. Não é bem jabá, mas eu vou só passar aqui para o pessoal que a gente tem muitos estudos aqui sobre diversas categorias e a gente vai sempre divulgando aí com uma certa recorrência, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. Então eu convido todo mundo a seguir a gente. E especificamente sobre essa categoria de finance, a gente divulgou esse ano um estudo super legal, com alguns comparativos, números super interessantes de bancos digitais, bancos tradicionais e vários outros indicadores que podem ser interessantes aí para quem está explorando mais os números sobre a categoria de finance. Então, todo mundo está convidado a baixar também.
Lucas, Edu, muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Foi uma honra poder fazer aqui esse webinar com vocês. Espero aí que todo mundo também, que se tiver alguma dúvida ou qualquer pergunta especificamente aqui sobre tanto o case do banco com a gente, com o Banco ABC, quanto sobre mídia como um geral, pode trazer sempre para a gente. Pode ser nas redes sociais, pode ser aqui no YouTube mesmo ou por e-mail também no geral, tá bom? Então, Lucas, Edu, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho em conjunto com a gente. Valeu, gente. Obrigado, Ju, obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu.